Olá, caríssimos jovens, adultos, casais do Movimento Emaús de Florianópolis. Mais uma vez tenho a graça de chegar até você para lhe oferecer algumas reflexões sobre as leituras da Palavra de Deus do quarto domingo da Páscoa, conhecido também como Domingo do Bom Pastor, porque no Evangelho se lê a passagem em que Jesus se apresenta como o bom pastor. Mas eu gostaria de começar com a oração do dia, também chamada da coleta, a primeira oração que o presidente da missa faz, o celebrante, o padre, coletando todas as intenções, ele reza a Deus. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. O rebanho é fraco, passa por dificuldades, provações, crises, tempestades, ataques, mas ele pode contar com a fortaleza do pastor, o pastor que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, como eu me propus semanas atrás, eu vou lendo e comentando cada leitura. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, que nós estamos lendo nestes dias do tempo pascal, seja nas missas de dia de semana, seja nas missas dominicais. É um trecho do grande discurso que Pedro faz depois de Pentecostes, na grande experiência da força do poder do Espírito Santo que eles receberam em Pentecostes. É uma continuação do seu grande discurso, da sua pregação. Diz assim: no dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Ele falou muitas outras coisas antes, agora é a continuação. Diz assim: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Vocês mataram, mas Deus o ressuscita. Quem tem a última palavra não são os algozes, os assassinos. Quem tem a última palavra é Deus. Quem tem a última palavra não é a morte, o poder da morte. Quem tem a última palavra é Deus, que é o Senhor da vida, aquele que criou e aquele que recria sempre, a toda hora e todo instante. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Um bom efeito da nossa pregação, do nosso testemunho, do nosso bom exemplo é levar os nossos interlocutores à aflição. A aflição significa sentir dor no coração, sentir o arrependimento, sentir o remorso, e fazer a pergunta: o que é que eu posso fazer agora? O que é que me cabe? Como é que eu vou responder a tudo isso? Você me está dizendo que eu sou responsável pela morte do Senhor Jesus Cristo e que ele venceu o poder da morte. O que é que podemos fazer agora? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Pai, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Então Pedro convida à conversão, abandonar a vida passada. Conversão significa, em grego, a palavra é metanoia. Metanoia significa para além da mentalidade, do pensamento, da atitude que eu tenho agora. Uma nova atitude, um novo comportamento, uma nova mentalidade, novos posicionamentos, não só religiosos, também existenciais, familiares, comportamentais, novos posicionamentos, novas atitudes sociais, políticas, econômicas, porque o Evangelho mexe com a realidade do ser humano por inteiro. Convertei-vos, apresentai-vos para o batismo no Senhor Jesus Cristo. Mergulhar, batismo significa mergulho na vida em Deus, para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo que é para todos, um grande dom,
força, poder, a graça de Deus, como São Paulo vai dizer depois, o Espírito Santo derramado em nossos corações. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Salvai-vos dessa gente corrompida. Sai desse meio, não entra no jogo, não seja mais um violento, mais um agressivo. Não responde às redes sociais que te levam a ideologias violentas, excludentes, ideologias que te impedem de dialogar, de ser bondoso, de ser pacífico, de acolher a todos no teu coração. Se por motivos políticos, ideológicos, você se fecha num grupo, você está fugindo do grande rebanho de Jesus Cristo, onde cabem todos. Salvai-vos dessa gente corrompida, corrupção da violência, da maldade, da injustiça, da prepotência, da marginalização, de pensar que você é o tal, nem todo mundo está errado, só você que está certo. Essa corrupção dos fariseus naquele tempo, dos chefes religiosos, que usavam a religião para o poder e que se serviam da religião por motivos políticos, ou se serviam da política para motivos religiosos, uma corrupção política e religiosa, que não faz bem, porque a religião tem que ter liberdade. A liberdade da fé não pode estar atrelada nem à direita, nem à esquerda, a nenhuma política, a nenhum poder político, muito menos a um poder ideológico, ideologia aqui no sentido negativo, que separa, que divide. Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. É muita gente a participar do reino de Deus pela pregação de Pedro. O Salmo 23, muito conhecido, ou 22, o Senhor é o pastor que me conduz, para águas repousantes me encaminha. A segunda leitura é da carta de Pedro, que estamos lendo também nos domingos do tempo pascal. Primeira carta de Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. Um jeito de a gente agradar a Deus é suportar com paciência as provações, as incompreensões, as calúnias, as dificuldades, as cruzes da vida cristã. De fato, para isto foste chamados, para sofrer perseguições, para sofrer com paciência por causa do bem que a gente faz. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Mesmo assim, ele foi perseguido, injuriado. E quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Não respondia ao mal com o mal, ofensa com ofensa, mas com o silêncio, com a mansidão, com a ternura, com o perdão. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Sobre a cruz, continua a carta, sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Se é preciso alguém pagar, que seja eu a pagar. Eu prefiro pagar do que enfrentar o mal, pagar o mal com o mal. Prefiro eu sofrer para não pagar o mal com o mal. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda das vossas vidas. E com essa passagem, essa frase, nós passamos para o Evangelho. Jesus Cristo, que é o pastor, é o guarda, o guardião, o cuidador das nossas vidas. O Evangelho é de João, capítulo 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aqui é bom a gente considerar o seguinte:
Os pastores passavam o dia com as suas ovelhas, os seus rebanhos, suas ovelhas, e durante a noite as ovelhas todas eram colocadas dentro de um grande redil, as ovelhas misturadas entre si, e cada pastor sabia qual era a sua ovelha, cada ovelha sabia qual era o seu pastor. Mas lá dentro estavam todas juntas e podia acontecer que algum ladrão, assaltante, em vez de entrar pela porta como pastor, pulasse muro para roubar ovelhas. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à frente delas, à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Há uma relação de intimidade, de confiança entre o pastor e as ovelhas. O pastor conhece as ovelhas conhecem o pastor. As ovelhas escutam a voz do pastor, as ovelhas seguem a voz do pastor. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Jesus está se referindo às autoridades religiosas, que em vez de trabalharem, proclamarem a vida para o povo, afastavam o povo de Deus e Deus do povo. Eram maus pastores. Tem uma passagem no Evangelho de Mateus em que Jesus diz: esse povo parece ovelhas sem pastor, não tem quem por eles. Como acontece hoje também, né? Nosso povo muitas vezes sem pessoas que cuidam do povo. Não estou falando dos nossos pastores religiosos, embora isso também possa acontecer. Estou falando mais daqueles que deveriam cuidar do nosso povo, da saúde, da educação, da segurança, da mobilidade, da cultura, políticas públicas favoráveis à vida do povo. Jesus vai terminar o evangelho de hoje, vou ler daqui a pouco, dizendo: eu vim para que todos tenham vida, vida plena, vida em abundância, vida feliz, vida com prazer. E todas essas coisas fazem parte da vida. É a vida mínima, física, material, saco vazio não aguenta em pé, comida, saúde, segurança, integridade física, mas é também a vida média, cultura, democracia, justiça social, esporte, turismo, prazer de viver e, claro, de maneira plena e definitiva, a vida plena, a vida no céu, o reino eterno, o reino definitivo. Tudo isso é vida em abundância que Jesus, bom pastor, quer para todos nós. Continua o trecho dizendo: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí vem a pergunta para nós: que tipo de ovelhas nós somos? Somos ovelhas que seguimos o bom pastor Jesus Cristo, que quer vida, vida plena e abundância para todos? Ou seguimos projetos, políticas, ideologias, razões do mundo de hoje que produzem morte? Pessoas que estão desinteressadas do povo, das mortes que acontecem no meio do povo, das ausências de políticas públicas em favor da vida do povo. Isso vale para nós padres. Que tipo de pastores nós somos, no sentido de cuidar que o nosso povo seja alimentado com a palavra de Deus, com os sacramentos, com o afeto, com o carinho, com o cuidado também da vida física, mas nesse caso da vida espiritual, da vida, da existência diante de Deus. Não só nós, padres, pastores, porque todos nós somos pastores uns dos outros, todos nós somos colaboradores de Cristo, como São Paulo diz, somos cooperadores de Deus. Vocês, jovens, são também pastores de outros jovens, na medida em que pregam, testemunham, anunciam o Evangelho de Jesus Cristo. Quantos outros jovens, através de vocês, podem
entrar a fazer parte desse grande rebanho de Jesus Cristo. Por 2 vezes Jesus diz nesse trecho, eu sou o bom pastor, e por 2 vezes ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Somos convidados a refazer mais uma vez o nosso compromisso de amizade, de companhia, de confiança, de intimidade com Jesus Cristo. Mais uma vez somos convidados a dizer, e quem sabe a nossa oração poderia ser, Senhor, Tu és o meu bom pastor, eu sou Tua ovelha querida. Tu és a porta das ovelhas, é por Ti que eu quero entrar e sair para encontrar a melhor pastagem. Minha irmã, meu irmão, que essa palavra de Deus possa ajudá-lo a fazer uma boa experiência de Jesus Cristo, bom pastor, aquele que nos conduz às verdadeiras pastagens, à alimentação que dá o verdadeiro sentido para a nossa existência. Para você eu desejo todas as graças e bênçãos de Deus. Abençoe-te, minha irmã, meu irmão, o nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos